Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Considere o campo vetorial f de x e y dado por y² sobre 1 mais x ao quadrado e 2y arco tangente de x mais 1. Aí letra A, f é um campo conservativo, justifique sua resposta. Então a primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é qual que é o domínio de f. O domínio de f vai dizer muita coisa a gente, por quê? Porque a gente sabe que existe um critério para determinar quando que o campo é conservativo se o domínio satisfizer certas condições. Então, existe alguma restrição aqui nos valores de x e de y que eu posso colocar? Não. Na parte da primeira componente não tem nenhuma restrição no x, porque aqui embaixo está 1 mais x ao quadrado, isso é sempre positivo, então não tem nenhuma restrição aqui. E nessa outra parte também não tem nenhuma restrição. Por quê? Porque o domínio do arco tangente de x é os reais. Ou seja, não tem nenhuma restrição aqui. Isso significa que o domínio da função é o R2. Eu posso colocar qualquer valor de x e qualquer valor de y. E o R2 é um conjunto que é aberto e simplesmente conexo. Só relembrando, simplesmente conexo quer dizer que ele não tem nenhum buraco dentro dele. Com isso, a gente sabe que para garantir que f é um campo conservativo, basta mostrar que as derivadas parciais cruzadas são iguais. Então vamos chamar essa função aqui de P, essa função aqui de Q. A gente tem que olhar para a derivada de Q com relação a x. Quanto que vai ser isso? A gente vai ter 2y vezes derivada do arco tangente de x. Derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então vai dar 2y sobre 1 mais x ao quadrado, mais a derivada de 1, que é 0. Essa é a derivada de Q com relação a x. Qual que é a derivada de P com relação a y? Bem, vai ser 2y aqui em cima sobre 1 mais x ao quadrado, então também deu a mesma coisa. Quer dizer que as derivadas parciais cruzadas são iguais, portanto o campo é conservativo. Novamente a gente tem que ressaltar que isso só vale por quê? Porque o domínio é uma região aberta e simplesmente conexa, certo? E esse critério só vale para campos no plano. Vamos agora para a letra B, determinar uma função f tal que esse campo seja igual ao gradiente da função f. Ou seja, a gente quer achar quem é uma função potencial. Para isso, a gente vai ter que procurar por uma função que, derivando em relação a x, a gente obtenha a primeira componente, e derivando em relação a y, a gente obtenha a segunda componente. Então, fy seria 2y, arco tangente de x, mais 1. A gente pode iniciar integrando qualquer uma dessas equações. A gente vai começar integrando a segunda equação com relação a y. Então, esse 2y que tem aqui vai virar y ao quadrado. Esse arco tangente de x vai ser repetido, porque estou integrando em relação a y. E a integral de 1 vai virar y. Portanto, até aqui a gente sabe que f de x e y é igual a y² vezes arco tangente de x mais y, mais uma constante. Essa constante pode depender também de x, já que eu tratei x como constante por ter integrado em relação a y. Agora a gente deriva essa função com relação a x e aí compara com essa equação. Então o que é que a gente vai obter? Por um lado, derivando isso aqui em relação a x, a gente vai ter, repete o y², a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então vai dar y² sobre 1 mais x ao quadrado. Mais a derivada de y com relação a x é 0. Mais a derivada de c de x, então a gente vai ter mais c' de x. E isso tem que ser igual a essa expressão aqui para a derivada de f em relação a x, que é y² sobre 1 mais x ao quadrado. Então a gente vai cancelar o que tiver para ser cancelado, vai cortar esse termo com esse, e aí a gente vai concluir que a derivada de c de x é igual a 0. E aí a gente pode concluir que c de x é uma constante de fato, e como a gente quer apenas uma função f que satisfaça essa relação aqui, a gente pode escolher o valor que a gente quiser para essa constante e vamos escolher ela como sendo igual a 0. E aí, com isso, quem é que vai ser a função potencial? A gente vai ter f de x e y igual a, que a gente já tinha, ó, que era y² vezes arco tangente de x, mais o y, mais a
função c de x que a gente aqui escolheu como sendo igual a zero. Então, esse que é o valor para a função potencial. Essa que é a expressão dela. Agora, a letra C. Vamos calcular a integral de linha de f ao longo da curva C. C é dada por essa parametrização aqui. Ó. R de t igual a t ao quadrado e 2t para t entre 0 e 1. Como a gente já sabe que f é um campo conservativo, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. A integral que a gente quer, a integral de f ao longo da curva C, vai ser igual à função potencial calculada no ponto final da curva, que é R de 1, menos o valor da função potencial no ponto inicial, que é o R de 0. Então, quem é que é R de 1? Vamos substituir aqui, ó. R de 1 vai ficar, vamos ver, R de 1 vai ser 1 ao quadrado e 2 vezes 1. Ou seja, vai dar o ponto 1 e 2. E quem que é o ponto inicial? É o R de 0. Aí eu substituo o t por 0. Vai dar 0 ao quadrado, que é 0, e 2 vezes 0, que é 0. Ou seja, o ponto inicial é a origem. Então, o que é que a gente tem que calcular? F do ponto final, F de 1 e 2, menos F do ponto inicial, que é F de 0 e 0. Como é que vai ficar, então? F de 1 e 2. O x é 1 e o y é 2. Como o y é 2, aqui eu vou ter 2 ao quadrado, que é 4, vezes o arco tangente de 1, mais y, que é 2, menos o f de 0 e 0. Aí o y é 0 e o x também é 0. Então, tudo vai ficar igual a 0. Então, quem aqui é o arco tangente de 1? É o ângulo entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, que tem tangente igual a 1, que é 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, a resposta que vai ficar aqui vai ser 4 vezes π sobre 4 mais 2. Vai cancelar o 4 daqui com o 4 de cá. Resposta final, π mais 2. Pronto. Esse que é o resultado da integral de linha de f ao longo dessa curva. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.